E aí eu quero convidar mães jardineiras, né, e o Felipe Suzin, né, essa mulher que está entrando, mas eu sempre falo que a revolução é feminina, né, para estar fazendo junto aí uma mesa, eu sei que vocês estão correndo já, mas para vocês conhecerem, né, as potências, que são as mulheres e os homens que têm autorização no salvo-conduto. Então, eu chamo o Felipe Suzin, né, da Associação Curando o Ivo, a Emília Giovannini, da Associação Acampa, nossa primeira MMJ, e a Ângela Boim, né, ex-presidente da Mães Conha, e que está conosco aqui. Eu acho que o assunto da mesa anterior vocês iam gostar muito, né? Pena que a gente está com o nosso tempo bem corrido, né? Mas a importância da gente saber a genética brasileira, acho que vai ficar para a próxima encontro aí que a gente puder fazer aí com o Bruno, com o Rafael e com as mães, para a gente poder discutir isso com mais carinho aí numa mesa maior, de preferência até presencialmente, mas a gente não ia ter você, né, Bruno? Você que está aí tão longe, mas a gente está muito perto, muito próximo, eu agradeço demais o apoio aí, somente do Projeto Mães Jardineiras, né, de ter você aqui com a gente vai continuar trocando figurinhas, sem dúvida. Você quer falar o seu endereço lá do Insta, para as pessoas que não sabem? Depois você escreve aqui, que a gente passa lá também no YouTube. Sim, claro, é Bruno CG 310. E né, um dia a gente faz isso em pessoa também, né? O mundo está meio louco agora, mas com certeza a gente continua conversando e um dia a gente faz isso em pessoa. Com certeza. Quando você vier ao Brasil, as portas estão abertas. Eu estou em São Paulo, mas gente aí o Brasil inteiro, né, vai querer conhecer suas palestras, com certeza. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada também, Rafael, não sei se já caiu, e o Henrique, né, que está com a gente também no projeto Mães e Mulheres Jardineiras. Agradeço mais a vocês. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde. E as mulheres Nós que agradecemos muitíssimo. Satisfação enorme poder ajudar e somar no movimento aí. Emília, Felipe e Ângela. Que bom. Boa tarde. Boa tarde, mulheres. Concordo com você, viu, doutora Eliane? Revolução é feminina mesmo, a gente só está seguindo vocês. Muito bom. Começando por você, eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, né? Muita gente conhece, acompanha o seu pai, a luta que vocês têm, aí com essa plantação maravilhosa aí, né, que a gente está vendo, dá com água na boca, né? Mas isso é, como foi dito na mesa anterior, né, é uma de exceção, há poucas pessoas que conseguem, né? No Brasil, se tiver 200 aprovados, que a gente conhece, mais uns 1.000, talvez, em segredo de justiça, ainda é pouco, né, pensando nos 10 milhões de pessoas que se beneficiariam, né, do tratamento, né? Então, acho que todos vocês aí têm uma experiência ímpar. E aí eu gostaria, para não delongar muito, aí vou estar aqui com vocês, mas que você pudesse, então, estar começando com a palavra e depois a Ângela e a Emília, ou a Emília e a Ângela, vocês que escolhem, tá bom? Tá bom. Primeiro, boa tarde, né, a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês, viu? Uma honra mesmo. E sou o Felipe, e eu sou, acho que mais conhecido, como você falou, como filho do Ivo, por conta, acho, da reviravolta que a gente teve aqui em casa com a doença de Alzheimer, com o vídeo que eu acabei fazendo, por acreditar nessa medicina, que todo mundo aqui, eu acho que entende muito bem dela, todas ali, ó, lindamente, né, com suas medicinas também. E para a gente poder levar um pouquinho, né, contar um pouco da nossa história, para a gente mostrar o que as pessoas contam sobre essa planta, igual essas cartilhas que estão saindo do governo, para mostrar que é isso aqui, que é o nosso acesso, que é algo que a gente pode cultivar dentro de casa, em vários aspectos, igual você comentou na mesa anterior, e eu concordo muito na questão do outdoor também, por isso, pelo acesso das pessoas,
Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né, podendo estar levando um pouquinho da mensagem, estar podendo sonhar com uma associação também, porque a gente ter o nosso cultivo, nossa autorização individual é lindo, é perfeito, né, uma segurança incrível para a gente, mas eu acho que a gente entender a necessidade que essa planta demanda para a sociedade, eu acho que é muito maior do que só nosso próprio umbigo. Então, acho que criar uma associação, lutar, né, pelo acesso das outras pessoas, para mim se tornou um motivo de vida. Eu fico muito feliz de estar podendo espalhar isso, dessa medicina linda que está aqui atrás de mim, que eu sonho que todas as pessoas que desejam ter isso dentro de casa possam ter. Então, gratidão imensa, viu, doutor Eliane, pelo convite e um prazer estar com vocês aqui, viu? Conta um pouquinho aí, todo mundo tem muita curiosidade aí sobre o seu pai, como é que ele está agora, né? Perfeito, perdão, é porque eu achei que era só uma breve apresentação, senão eu falo demais. Deixa você falar mais um pouquinho, a Ângela. Estou vibrando também com eu. Então, a gente começou o quê? Primeiro, lembrar que a gente começou o tratamento com maconha com meu pai sem nenhum outro medicamento. Então, nada de convencional, nenhum daqueles fármacos. A gente iniciou somente com tratamento de maconha, vinda da planta, igual está aqui atrás, só que com predominância em THC. Muito mais alto que CBD. CBD era sempre ali um acompanhante, digamos. E aí a gente começou esse tratamento com meu pai, eu fui gravando, né, dia após dia, e com 4 dias ele já começou a dar resultado, que a gente já não teve em anos de fármaco. Então, tipo assim, aquela planta criminalizada que prende tantas mães, que prende tantas pessoas, hoje em dia trouxe, assim, o harém para dentro de casa, porque com 4 dias meu pai, que não mastigava mais, começou a comer sozinho. Isso já não fez sentido, porque a gente nunca, né, quando se perde isso, a gente nunca espera voltar. Então, começou a reativar. Então, com 3 meses, que é o que eu postei naquele vídeo, a maconha simplesmente revolucionou a vida da minha família, por completo. Né, da depressão, da beira ali do meu pai vegetativo, indo para a cama. Eu, como filho, assisti um pai para a cama, assim como vocês, mãe, vendo seus filhos sofrendo. Isso é uma coisa, né? É difícil lembrar. É difícil. Porque é muito melhor e é muita gente sofrendo e passando a mesma coisa. É muito família. E a gente vê onde está o debate, a gente vê o governo como luta contra o nosso movimento. É triste, porque a gente sabe que as pessoas passam. Então, eu acho que até o movimento de lutar pela associação, lutar pelo cultivo, seja o que for, é dar acesso, é descriminalizar mesmo. Então, que a mudança aqui dentro de casa foi muito grande. Então, não querer isso para os outros é um egoísmo tremendo. E eu acho que a gente poder evoluir nesse assunto, para levar essa melhora, que seja não para todas as famílias que possam, às vezes, ter a melhora, porque não é para todos os casos, a gente não pode vender uma esperança falsa, mas a gente tem que proporcionar, porque meu pai não dormia, a gente não dormia, meu pai agredia minha mãe, era o dia inteiro, uma guerra dentro de casa. Hoje meu pai está ali, doutor Eliane, com 2 anos, só tratando com maconha, perdão pela voz, mas 2 anos... E ele tá tipo um budinho evoluindo. Meu pai tá formando frases de novo. Meu pai tá alegre. Meu pai dorme, come bem. Meu pai é uma criança. Meu pai tava morrendo, entendeu? Então, tipo, lutar por isso aqui é importante. Espera um pouquinho, bebe uma água aí, deixa a Ângela falar. Gratidão. Oi, Felipe, eu vou falar para você assim, como mãe, tá? Você, sua mãe, seu pai, vocês são muito lindos. Emociona muito a gente, né? Eu acho que eu, como mãe de autista e outras mães, a gente nem gosta muito de falar como os nossos filhos eram antes, porque é muita violência e é uma vida que a gente não gosta de lembrar. É como se fosse assim, sair de um pesadelo, sair de uma guerra. Eu não quero viver aquilo de novo, nem lembrança. E quando vem o Estado, quando vem políticos que ameaçam a gente perder a nossa medicina, isso me traz um desespero que ninguém tem noção, porque eu não quero viver aquilo de novo. E assim, quando a gente fala, eu falei isso quando invadiram a minha casa, eu quase fui levada presa, que eu respondi por tráfico antes de sair o meu HC. Eu falei para a polícia, e eu falei na Globo, falei em tudo quanto foi canal, e tentei falar isso para os juízes, que a gente prefere encarar o sistema carcerário do que ver uma pessoa amada num hospital psiquiátrico, né? O Alzheimer também é muito difícil, a gente tem que ter N coisas para lidar. A diferença é que a minha filha, eu fui conhecer ela depois que ela começou a usar cannabis.
E acho que ela também foi se conhecendo tanto de amadurecer, como de ter capacidade para se desenvolver depois da cannabis. E o seu pai não, as pessoas que não têm noção do que é o Alzheimer e do autismo, elas não conseguem mensurar o nosso sofrimento, o nosso desespero, né? Então, assim, um abraço muito caloroso para vocês aí, é muita emoção mesmo, não tem como. A minha filha, até ela saiu de perto, eu deixei ela, porque toda vez que eu vou falar do autismo, ela volta e fala, mãe, eu não sou mais autista, agora eu sou Pink Pai. Porque é uma forma que ela tem, porque nem ela gosta de lembrar como ela era, né? E ao mesmo tempo, se a gente não fala, as pessoas não têm noção. Então, a diferença é que, assim, o seu pai, vocês também não conseguiam mais segurar, a minha filha eu também não conseguia mais segurar no braço. Mas ela dava cabeçada na parede, ela me mordia, ela se batia, ela me batia, ela não tinha tolerância à dor, ela se machucava muito, né? Então, assim, é muita emoção, mas é muito importante, é uma luta muito importante. Eu me sinto, assim, participativa da luta de vocês, né? Eu comentei com a Emília antes de começar a live, eu falei para ela, Emília, o que a gente vai falar? Porque é tanta coisa, e é tanta emoção, e mexe muito com a gente. Mas, assim, quando eu fui atrás da cannabis, a minha filha era muito pequenininha. Eu sou fisioterapeuta, e eu larguei a minha profissão, eu larguei a minha vida para cuidar da minha filha, porque eu já conhecia outras mães de autistas, eu sabia o que era o autismo na prática, o que era ser uma mãe que dependia de BPC, e eu fui me esforçar para não depender disso, e para poder cuidar da minha filha com o que pudesse ter de melhor no mundo. Então, eu fui estudar pedagogia, eu fui estudar além da fisioterapia, eu fui rever os meus livros, eu fui estudar fisiologia, eu fui conversar no mundo inteiro até chegar na cannabis. E o que eu vi foi algo que me encheu os olhos e me encheu o coração de esperança, né? A ponto de, assim, em 2016 eu comecei o cultivo por conta própria, eu não tinha coragem de falar com ninguém. Eu vi esses agrônomos falando, eu falei, nossa, eu fui com a força e a coragem, eu invadi o Instituto Agronômico aqui de Campinas, eu saía perguntando para o pessoal sobre hortaliça, e eu não queria falar que planta era, e tirava dúvida, aí fui entendendo o que era rustificação, como que eu tinha que fazer, e fui por amor, e fui vendo que o conhecimento não ocupa espaço, e que quanto mais eu aprendia, mais eu estava fazendo a minha parte, né? E quando eu cheguei na Defensoria Pública para pedir apoio em 2017, eu já tinha uma filha transformada em casa. E eu tinha um monte de gente acompanhando ela e todo mundo querendo saber o milagre. Que as pessoas não acreditavam, assim, que podia ter um remédio que fizesse tão bem para uma criança, a ponto de uma semana para outra na escola, a professora vir perguntar, poxa, ela tá conseguindo ficar na sala de aula. Né? Ela não está mordendo, ela não está batendo, ela me olhou nos olhos, né? Ela teve um gesto de carinho diferente dos gestos que ela tinha antes, e as pessoas não têm muita noção, é importante a gente falar isso, né? E quando eu cheguei na Defensoria Pública, eu cheguei iludida que, como eu já tinha visto mães que eu admiro muito terem conseguido o habeas corpus, eu descobri que o habeas corpus delas era individual, né? E eles eram pela justiça particular, e que a justiça particular, ela é do indivíduo, então é como se o direito do rico fosse do rico e o direito do pobre fosse para todos, que aquilo que fosse conquistado pela justiça pública traria um benefício muito maior e que seria muito mais difícil, só que eu não tinha dinheiro para pagar, eu gastei todas as minhas finanças para poder me sustentar, né, durante um tempo e poder até conseguir ter terapia para minha filha, né, e foi, assim, muita luta, mesmo tendo respondido por tráfico e por conta disso ter saído meu habeas corpus, porque eles investigaram e aí eles viram o que é uma família de criança especial e qual que é o tamanho do desespero a ponto de plantar maconha, né, e que eu não queria ficar refém de traficante, que é um outro problema que a gente tem ali hoje as coisas estão mudando, já tem associação fornecendo, mas nessa época você tinha só um tráfico polido, algumas pessoas de bem e outras tirando muito proveito da situação. Então, ter que fazer a justiça pelas próprias mãos e ter certeza do remédio que está sendo dado para minha filha, era a única saída que eu tinha.
porque ficar refém de tráfico é uma coisa que a gente não quer, nem de traficante, nem da indústria farmacêutica, nem refém de político, nem refém de julgamento social, nem de nada. E é muito difícil isso, né? Agora eu estou indo para o meu terceiro habeas corpus, então o primeiro foi um parto, o segundo aconteceu por consequência, o terceiro também está acontecendo por consequência, e mesmo não tendo sido criminalizada, como as pessoas falam, socialmente eu sou julgada o tempo todo, porque quem que tem 3 habeas corpus, né? Ninguém tem. Numa sociedade comum, as pessoas não estão acostumadas a lidar com gente assim. Então, vem todo um outro preconceito que é totalmente desnecessário, além de todo esse estresse, de todo um desgaste emocional, de sempre ter essa pressão das pessoas querendo criminalizar, querendo tirar o seu direito, querendo virar as costas para minha filha, virar as costas para a gente, achando que a gente não tem que plantar, e assim, é uma planta, não é um monstro, não é um demônio, é algo que na minha fé foi Deus que fez com um propósito único e perfeito de cura, de tratamento, de alívio, né? Então, assim, além de toda essa maravilha que vem da cannabis, a gente depois ainda tem que lidar com vários problemas emocionais e sociais, né? Ter uma cura interna muito grande, porque é um desgaste enorme, enorme. Mas mesmo assim, eu teria 50 mil habeas corpus, mas eu não aceito ter a minha filha como eu tinha antes. Retornar para aquilo que eu vivia antes, eu não volto nunca mais, né? Então, eu fico muito feliz. Eu fico feliz de ver a Emília, de ver as mães jardineiras, de ver a doutora Eliane fazendo o trabalho pela SBEC, pelas mães jardineiras, os trabalhos do Padre Ticão, todas as associações indo para frente, né? Quando veio o vídeo do seu pai, para mim virou uma referência, principalmente no tratamento para o idoso. Todo mundo tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que ou teve Alzheimer, ou teve câncer, ou teve Parkinson, né? E ver uma possibilidade assim de cura faz a gente pensar até naqueles que já foram, né? E assim, uma coisa que me revolta para terminar é que além da gente ficar exposto a toda essa ignorância de hoje, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, eu achei uns livros lá da UFRJ, livro editado em 1800, usado na Faculdade de Medicina na década de 30, falando do uso da cannabis exatamente da forma com que a gente faz. A extração do uso do óleo exatamente da forma com que a gente faz. Então, essa informação foi suprimida durante muitos anos dos livros. E muitas pessoas morreram e sofreram sem precisar, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que exigir que isso volte para os livros, que os livros tenham de volta essas matérias, tem a questão dos canabinoides, que não fique só para um estudo de artigo, mas que faça parte dos nossos livros de fisiologia e da formação de todos os profissionais da área da saúde. Que esse desespero que a gente tem não era para passar, né? E essa luta toda é de todos. Eu fico muito feliz de estar aqui e de poder ouvir as histórias e ouvir você de novo, né, Emília? E conhecer você, Felipe. Muito obrigada, gente. Prazer imenso. Muito prazer. E acho que é importante só a gente uma marca que essa situação que a Ângela falou de ter sido traficante, quantas pessoas não passam por isso, né? Quantas pessoas não são presas? E aí, lembrando o Márcio, né, que recentemente foi julgado e agora o processo dele sobe para Brasília depois de ter transportado remédio, né, para uma pessoa conhecida aí do grupo deles religioso. Então, no Brasil, assim, muita gente morre, muita gente é encarcerada por essa guerra que ela é genocida e de controle social, não tem nada a ver com ciência. Ciência, se vocês quiserem, vocês entram lá no PubMed, né, do National Institute of Health, dos Estados Unidos, e vocês vão achar artigos, põe para o Google traduzir, vocês conseguem ler, e vocês vão achar inúmeros, né? Então, não é ciência, o problema é poder, né? É uma lei absurda, porque controla muita gente e dá autorização para alguém entrar na sua casa, mesmo que você não tenha nada, né? Então, acho que, assim, vocês são as pessoas que iluminam o caminho de muita gente, porque nós temos aí um arcabouço jurídico, infelizmente, é isso que a gente está utilizando até
por recomendação dos próprios advogados, né? Porque quem tem pressa, né, tem que correr, né? Tem que primeiro plantar para depois pedir o salvo-conduto. Não tem a mágica, né? Não está aí pronto, né? Mas aí eu gostaria de deixar a Emília aí falar um pouquinho. Emília, pode falar, por favor, senão eu falo demais. É muito gostoso ouvir vocês falarem, né? Eu também, quando começo a falar, às vezes eu falo muito, às vezes falo uma coisa que interessa, e às vezes falo muita bobagem. Mas, assim, esse fórum, ele está sendo uma escola hoje, né? Desde o começo, escutando o pessoal falando na parte política. Quando eu ouvi a Soninha falando que nos anos 70 houve aquela briga pela legalização de algo que a gente acha que é um absurdo, que nos dias de hoje a gente fala assim, mas como? O pessoal brigou? O pessoal brigou por causa da legalização do divórcio, e hoje a gente está brigando pela legalização da maconha, né, da cannabis. Quem sabe daqui 30 anos o pessoal fala assim, nossa, vocês brigaram por causa disso? E a gente está aqui para vivenciar aquilo que o pessoal nos anos 70 brigaram pelo divórcio, e a gente vai brigar em muito, certo? É muito gostoso ouvir esses agrônomos falando, né, coisas, né, Ângela, o pessoal fala e a gente viaja, como é que pode falar? A gente apanhou tanto para colocar semente, e morre semente, e a gente não consegue tirar um bud das nossas plantinhas. Eu estou aqui morrendo de vergonha. Eu falei assim, mas eu não coloquei a minha menininha aqui, eu estou vendo aí o Felipe com essa coisa mais linda aí atrás, a da Ângela aí, nossa, pegou a filha mais velha dela, colocou aí do lado, mas a minha caçula aqui, eu também não abro mão dela. Hoje, para a gente fazer isso, a gente tem que ter um habeas corpus. Hoje, para a gente ter uma planta dessa aqui, a gente tem que entrar na justiça e se equiparar uma pessoa que cometeu um crime. É um absurdo você ter isso aqui e ter que falar que precisa de um habeas corpus, na hora que a pessoa vai puxar sua ficha está lá com um habeas corpus que... É que nem a Ângela estava falando, não está escrito por que você tem um habeas corpus. Simplesmente você está manchado, o seu nome está manchado. Certo? Porque hoje quem tem habeas corpus é bandido. Né? Eu sou uma bandida. Sou uma bandida porque eu quero roubar a saúde do meu filho, eu quero que meu filho tenha saúde. Aquilo que a Ângela falou da menina dela, eu passei e passo, né, de vez em quando com o Ítalo, quando a gente não acertava o óleo com ele, né. Teve muita gente que foi solidário comigo, eu agradeço a todos. Quando, olha, tenta esse, tenta aquele, e eu tentava tantos óleos e não conseguia. A gente também tem que levar em consideração isso. Porque não são mais de 800 tipos de planta, a gente tem que saber qual que é a planta que é mais adequada para o seu filho. E a gente vendo esses agrônomos falando aí, achei tão lindo eles falando, e a gente passando por aquilo, tentando achar uma planta ideal para o seu filho, para que seu filho não precise mais usar aqueles alopáticos que deixava ele gordo, magro, sem dormir, dormindo demais, e os resultados futuros piores ainda. Né? É muito difícil. Quando alguém passa na rua, olha e diz, mas o seu filho nem parece autista, né? Como se o autista tivesse que ter uma característica física, né? Mas gritar, chorar, isso é normal para qualquer criança. Aqueles 15 minutos, 10 minutos que aquela pessoa está vendo ali é normal. Mas quando está dentro de casa, né, Ângela? Aquilo não é só 10 minutos que eles estão gritando, não é só aquele tempinho. A gente passa noites acordado, escutando eles fazer isso. Se batendo na gente, tudo. Não ter resposta de nenhuma terapia. Né? É um sofrimento muito grande. Que cabe a gente, hoje, né, o Felipe, a Ângela, né, que quando a gente escutou o pessoal falando, muitas pessoas vêm procurar a gente, que eu acredito, Felipe, que muita gente procura você para perguntar como é que funciona a cannabis, como que... Não tem a necessidade de saberem tudo isso, mas a gente acaba sendo referência quando a gente
ergue as mangas e vamos à luta, vamos fazer uma associação, vamos fazer algo que possa oferecer. Não tem aquela necessidade das pessoas aprender tudo de uma vez, mas cabe a gente ser essa referência para poder ajudar todas essas pessoas. Acho que isso é uma coisa que vem, né? Que acho que é o que nós temos, né? O objetivo dessa mesa, na minha opinião, é realmente mostrar esse trabalho que é feito, né? No caso das mães jardineiras, através das lives, né? Até daqui a pouco a gente vai fazer a nossa última live das mães jardineiras e nós vamos pedir para vocês acompanharem a gente depois. Mas o que a gente quer mostrar, e nesse fórum, que é muito importante, que a gente precisa localmente trabalhar a transformação, né? Então, eu sei aí do trabalho da Ângela aí na região, né, como profissional, como mãe, e do Felipe aí também na sua cidade, e todo esse trabalho aí que é feito no Instagram, né? Porque muita gente segue você, né, Felipe, e acho que, assim, agora esse trabalho que você vai fazer de construção de uma associação é uma coisa muito importante. Você pode falar um pouquinho disso? Posso, com certeza. Compartilhar esse sonho é incrível. Então, começando agora essa associação para tentar ajudar. Então, é toda a formalização ainda de CNPJ e tudo, só que a gente já, graças a Deus, a qualquer crença que for, a tudo, a alguma coisa poderosa, a gente já conseguiu até um lote, já doaram um lote para a associação de 20 mil metros quadrados. Então, a gente tem um lugar lindo e maravilhoso para sonhar. Então, a gente já está construindo um projeto, né, de todos os aparatos que a gente precisa para ter boas práticas, digamos, né, para a gente poder produzir algo para entregar para as pessoas com segurança. Então, acho que a gente está nesse processo de construção, mas é justamente, acho por isso que a gente está aqui, para a gente levar a mensagem, a gente entender que a gente precisa se unir. E, às vezes a gente não precisa ter todo o conhecimento do mundo, mas a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode somar na luta de algum formato, seja educando outra pessoa, seja apoiando, né, tipo a SBEC, ou seja apoiando o Granduívo, a APEP, ou apoiando todas, né, a gente se unindo, achando o seu nicho, mas a gente entendendo que seja do uso adulto, seja do uso medicinal, do uso industrial, todo mundo sai ganhando em algum ponto. E a gente sai ganhando no principal, que é o que a gente está aqui para trazer saúde, que é justamente uma coisa que talvez a indústria tirou da gente, a gente quer trazer de volta para todo mundo, que é a gente mostrar o poder medicinal das plantas, não só da maconha, mas da interação que a maconha tem com o nosso corpo, assim como outras terapias e tudo mais. Só que eu acho que é isso que eu também venho focado no Curanduívo, por entender muito bem na prática. Igual a gente tem esse cultivo e tudo por conta do acesso que eu tive, até dos profissionais da água e tudo mais que me guiaram a ter isso. Eu não medi esforços para fazer isso aqui, sabe? Mas entendendo como é todo esse processo, eu entendi a necessidade da gente poder guiar essas pessoas e dar o melhor tratamento possível. Então, o tratamento integrativo, eu acho que é o básico que a população precisaria ter para ter saúde. Não é só eu simplesmente dar maconha e achar que é um milagre, mas a gente saber que a gente tem que trabalhar a alimentação. Inclusive, vai ter a doutora Andréia, que é a nossa nutricionista na live das jardineiras aí, que ela é incrível também, outra mulher espetacular. E a gente poder levar essa informação, que a gente precisa debater o assunto da maconha por completo, que a gente precisa descriminalizar ela, porque não existe forma de dar acesso medicinal a todo mundo sem isso. Lógico que a PL a gente tem que apoiar, né? E eu até pediria muito pro deputado, né, Paulo Teixeira, para ele focar um pouco também na parte dos idosos, porque a gente fala muito de um ponto que a gente dá muita brecha para o governo, e a gente debater um pouco mais o assunto numa ampla escala, convidar, né, a Ângela, convidar a Emília, convidar outras mães também para estar compondo isso, mostrar mais histórias, mostrar que não é uma ou duas crianças, é milhares de crianças, é milhares de idosos, e a gente poder mostrar mais força nessa PL. Tem seus problemas, a gente pode avançar nela ainda, mas eu acho que a gente realmente se unir, porque se a gente se unir, independente da associação que está hoje, qual o movimento, a gente vai chegar no mesmo ponto, das pessoas terem acesso à saúde e liberdade. Então, tipo, a construção da associação está indo nesse ponto, a gente tem um lote, está projetando tudo isso para a gente sonhar em conjunto, para a gente levantar essa estrutura, para a gente poder realmente dar acesso, e o sonho é 50% disso filantrópico, e eu sonho muito com isso, e eu sei que vai dar muito certo, porque eu acho que tem muita gente precisando e vale a pena sonhar alto. Se a gente não alcançar, pelo menos a gente tenta abraçar o máximo possível. Acho que isso é muito importante, né? Acho que vocês três já viveram esse protagonismo associativista, né?
E isso é muito importante porque falta o Estado, né? E além de faltar o Estado é repressor. Então, assim, são duas coisas que a gente tem que batalhar. Então, é muito importante o exemplo, por isso que eu acho que é importante a live das madrinhas, né, a seguir, convido vocês a acompanhar a gente, e também as outras, né, porque a gente precisa fomentar, né, que cada cidade, eu brinco, mas, enfim, cada região, pelo menos, tenha uma associação para que a gente consiga fazer essa mudança cultural, né, porque o ideal é cada um ter o seu plantinha, porque as pessoas acham que é muita coisa, não é, né? A gente sabe que se a pessoa puder plantar um lote, se ela organizar a casa dela, se ela tiver um quintal, se ela tiver uma planta rústica, ela pode plantar o suficiente para ela, né? Não precisa de uma associação, se pudesse. Né? Então, acho que essa liberdade que os países aqui dos nossos vizinhos, né? Então, Uruguai, agora o Chile, Argentina, esses países aqui pertinho, né? Na nossa cara, Paraguai também está no processo, todos eles vão nesse sentido de que para você fazer a democratização do acesso tem que ser já o autocultivo, né? Para ser permitido. E sem luta, sem que as pessoas se mobilizem, não adianta o médico prescrever, se a pessoa só quer ir lá pedir no SUS, né? Eu acho que pode ser um processo para o autocultivo, para o processo do HC, mas eu acho que tem que ter mais. Então, por isso que é muito importante, eu até brinco, eu falo que não tem saída, é a luta, né? É a desobediência civil para muita gente, que até conseguir o salvo-conduto vai ter que sofrer essa pressão, né? E que o governo pudesse fazer as modificações que a gente sabe que não vai acontecer. Então, só temos essas duas frentes mesmo, né? E aí, acho que é isso que é o que é mais importante, que nos une, né? Essa solidariedade, né? Que é o que o Padre Ticão sempre reforça, né? Que as pessoas precisam ser solidárias, por isso que é muito importante o curso, né? Do Padre Ticão. E não sei se todos vocês já fizeram, mas quem não fez, que não está assistindo assim a gente na audiência, já postei várias vezes o link, por favor, desta vez não vai ter formulário do Google, tem prazo, é até fevereiro, então todo mundo em janeiro tem que entrar aí, os 5.000 interessados, não ficar esperando até o último dia, não, porque desta vez tem prazo e é direto na Unifesp, lá no site deles, a gente já postou um link reduzido, porque era um pouco grande, tá bom? E aí, Emília, né, Ângela e Felipe, como que vocês aí caminharam aí para o autocultivo de vocês sustentável? Demorou muito tempo, foi rápido? Como é que vocês estão aí nesse processo? Porque eu acompanho a Emília, né, e sei da luta do começo, né, mas está tudo bem com o cultivo de vocês? Como é que vocês fizeram? Deixa eu começar, já que a doutora falou que acompanha eu, porque além dela acompanhar a minha luta, que foi a luta do Ítalo, nada poderia ser possível se não fosse a ajuda dela. Certo? Recentemente, eu me manifestei nas redes sociais e eu não aceito isso, porque para você se tratar com a cannabis, se você não fizer essa desobediência civil de ir lá plantar e extrair o seu medicamento, você está sujeito a pagar caro nesse processo, né? Nesse remédio, que muita gente não se dá conta de que você está pedindo um valor muito alto de uma pessoa que não tem nada para pagar. Então, por isso que a gente precisa fazer essa desobediência civil, né? A gente buscar o HC, certo? Eu consegui, por meio da doutora Eliane, pelo projeto MMJ, que é um projeto maravilhoso, que ela conseguiu ajudar não só a mim, mas a outras mães também, que estão buscando o HC, e eu, junto com ela, com esse projeto, além de eu receber o meu, não estou satisfeita apenas com o meu, eu só vou estar satisfeita depois que todas tiverem, certo? Não é ingratidão não, viu, doutora? Eu estou satisfeita com o meu, mas eu só vou estar satisfeita quando todas as mães... Já é uma madrinha agora, né? Quando todas as mães tiverem, né? Porque
todo mundo precisa comer, todo mundo pagou uma faculdade para ser médico, para ser advogado, mas acho que a gente tem que ser solidário, e foi o que a doutora Eliane fez nesse projeto. Ela juntou os médicos, certo? Para conseguir fazer a consulta, embora ela acompanhou a todos os pacientes, conseguiu juntar os advogados para conseguir fazer esse habeas corpus, e não é fácil. Quem está aqui correndo atrás, né, a Ângela acabou de falar que ela gastou tudo que foi de recursos para poder ter o seu HC, foi para a defensoria, tá? Gastou, foi dor de cabeça, e ela conseguiu fazer esse projeto e não deixou ela mais pobre que isso. Está aí bem com a consciência dela, eu acredito que ela está feliz. Bom, ela queria que ficasse mais feliz se todas já conseguissem, não é, doutora? Mas não é por conta disso que ela está mais pobre. Se cada um se doar, aquilo que o Felipe falou, se cada um... A gente não precisa saber de tudo, mas se a gente conseguir passar para as pessoas aquilo que você tem de conhecimento e ajudar o seu próximo, eu acredito que todo mundo vai estar feliz. Né, a doutora acabou de falar que o Estado faltou. Aí é onde que a gente entra para poder ajudar as pessoas, certo? Graças a Deus eu tenho o HC agora do Ítalo, e é isso que eu queria falar, né, que eu estou tentando fazer de tudo, e eu faço aquilo que está ao meu alcance, para que todas as que estão no projeto, e até mesmo quem não está no projeto, eu procuro orientar para mostrar a direção, para mostrar o caminho. Sim, muito obrigada, é importante demais, agradeço você que é a mãe coordenadora junto comigo aí do projeto, mas é isso, né, é uma luta, e acho que as lives das madrinhas, elas nos mostram bastante isso, né. Aí, então, Felipe e Ângela, se vocês gostariam de estar fazendo as suas considerações, Emília também. Diga, primeiro. Posso ir, então? Boa tarde. Mas eu fico muito feliz, gostei de ouvir as questões do Felipe, até por conta da medicina integrativa, né? Porque quando a gente é paciente, você consegue ter acesso a uma medicina, você chega nela, você começa a ter uma melhora e no fim... Travou um pouquinho, Ângela. Achei que era na internet. Ela caiu, que pena. Espero que ela consiga voltar. Mas pode falar, Felipe, vamos ver se ela volta. Tá. Então, uma coisa legal a só considerar do HC também, doutor, eu acho importante, que é a questão do quão absurdo, se a gente for parar para pensar, das decisões sempre terem limitação de plantas, pela questão da gente ter que entender que a gente está cultivando um ser vivo, né, Emília, que a gente pode, em algum momento, dar algum erro, e a medicina que a gente precisa está vindo aí da planta. Então, essa limitação, às vezes, não faz sentido. Igual, às vezes, eu já fiz extrações que eu estava com o vidro na mão da extração e deixei cair e perdi. E isso dá um desespero, porque, às vezes, você está ali num momento com pouca medicina, necessitando. Aí, esse é uma parte boa da gente pensar só em questão de limitação de planta. Que todo mundo fala, é para não desvio de função, não sei o quê. Mas, às vezes, a gente coloca a pessoa sempre para cultivar o ano inteiro, ou seja, você poderia cultivar, às vezes, 6 meses do ano, em vez de ter que cultivar o ano inteiro e armazenar isso e ter medicina. Mas, às vezes, a gente é obrigado a cultivar o ano inteiro, nunca poder ter um descanso daquilo, porque demanda atenção, você não pode falhar. E aí, nisso tudo, a gente, tipo assim, a gente pressiona a pessoa a não ter a liberdade mesmo, você se torna uma pessoa ali dependente daquilo, sabe? E aí eu fico sempre tentando questionar essa parte do quão absurdo é, a gente nunca limita a gôndola lá da farmácia daquele tanto de medicamentos se eu pegar 500 caixas de dipirona. Mas se eu plantar minha medicina natural dentro de casa, eu tenho uma limitação que é totalmente incoerente. Então, até nesse ponto, porque no meu habeas corpus, no caso, eu não tenho limitação. E até eu sempre parabenizar os advogados lá da área por isso, porque o juiz teve um bom senso de entendimento tão grande que ele olhou e falou, realmente faz toda a coerência. Ele é paciente, ele tem a autonomia de decidir quanto que ele vai cultivar para o consumo dele e do pai. Então, é uma coisa que a gente teria que também ensinar isso para as pessoas, para elas entenderem que essa questão de limitação não é uma coisa coerente pela questão de ser um ser vivo. Não é uma coisa que eu manipulo ali e eu guardo no armário. Não, eu tenho todo um processo que se depois de 5 meses eu estou ali para colher e eu errar, eu perdi tudo que eu fiz. E eu perdi a medicina do meu pai ou do seu filho.
E aí isso é uma coisa que é muito incoerente, né, às vezes. Enfim, então, mas só falar dos meus agradecimentos, então, só agradecer imensamente ao convite da SBEC, né, por todo o fórum incrível, todos os palestrantes, tudo de um conhecimento surreal. Fiquei muito feliz de participar disso. A vocês a honra de estar aqui do lado, né, de pessoas que levam muito mais essa luta, porque eu acho que esse poder de mãe e de mulher está muito mais acima do que a gente pode imaginar. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse movimento com vocês, podendo tentar fazer minha parte, que seja. Não sei se eu vou fazer tudo certo, mas a gente nunca faz tudo certo, a gente sempre tem que errar no caminho para aprender. Mas que eu espero poder estar fazendo o máximo possível para evoluir junto com vocês nessa causa e dar acesso associativo, acesso dentro de casa, que cada um tenha o bom senso e discernimento para decidir o que é melhor para cada um. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de levar a mensagem e de participar com vocês, viu? É uma honra imensa mesmo, viu? Gratidão a todos também, todas que participaram e acompanharam até agora. Ângela, ainda bem que você voltou. Você está armando a maior chuva, que eu nem sei se eu consegui falar ou se eu ouviram alguma coisa, né? Começou e caiu. Mas eu... É que o Felipe fez um comentário sobre a montagem da associação deles, e aí fica aí, eu não vou nem falar como mãe, eu faço parte do conselho da pessoa com deficiência daqui de Campinas, né, e como conselheira, eu tenho minha obrigação de falar. A gente, quando tem acesso a cannabis e você consegue ter acesso ao HC, você descobre que você não tem acesso a tratamento nenhum, porque você vai atrás de um, mas todos os outros direitos seus não são respeitados. Mesmo os direitos da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, eles são vistos como favor, e hoje a gente está aí correndo o risco de perder CAPS, né? Então, a luta antimanicomial sendo necessária, cada vez mais necessária e mais fortalecida, eu chamo vocês, né? Doutora Eliana, eu não tenho nem o que falar, a Emília também já vive isso, mas você, graças a Deus, tá livre desse caminho, né? Porque é um caminho que eles acabam colocando Alzheimer também. E embora as clínicas para idosos sejam bem diferentes das clínicas para autistas, né? São mundos diferentes. Mas a gente precisa lembrar disso. Então, o SUS está aí sendo atacado e a gente perde direito todos os dias, direitos que foram muito difíceis de serem conquistados. Mesmo a Lei Brasileira de Inclusão, ela foi assinada em 2015. O Estatuto do Autista foi assinado em 2012. Até 2012 não existia direito para autista, não era reconhecido. Então, quando a gente fala que os nossos filhos são tratados como bicho pela sociedade, é porque eles são tratados assim. Então, quando você consegue ter acesso a cannabis, você vê que faltam todos esses outros direitos. E a gente precisa ter esse respeito e precisa ter essa implementação. As pessoas têm que ter consciência que uma fila prioritária não é capricho, é necessidade, né? Que o estacionamento que tem para vaga preferencial também. Eu estou aqui, quebrei a perna, estou dependendo de cadeira de rodas, eu estou inconformada com o mundo que eu estou conhecendo de cadeirante, que eu só ouvia falar das minhas colegas, mas até roupa, não é qualquer roupa que serve para andar de cadeira de rodas, não é em qualquer lugar que eu consigo ir, eu não consigo ir na padaria, eu não consigo sair da minha casa, se eu não tiver alguém para ter um carro que caiba a cadeira dentro do carro para eu poder ir. Então, assim, são várias limitações que as pessoas não veem, e são todos pacientes com potencial para cannabis. Né? Então, a gente precisa colocar a cannabis também junto com a Lei Brasileira de Inclusão, junto com os direitos já conquistados dos autistas, porque é um tratamento médico, não é nada além disso. E assim como os outros tratamentos, a gente também precisa deles. Precisa de psicólogo, né, Emília? Precisa de TO, precisa de fono, precisa de fisioterapia, precisa de médico para atender, precisa de tudo. Então, assim, é muito importante ter associações que entendam essa amplitude de olhar, e também para ver o ser humano como um todo, e não só como um paciente de cannabis, mas um ser humano, é uma pessoa que precisa de um espaço na sociedade e que precisa ser tratado como um todo. Né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de poder ouvir as histórias de vocês e de poder contribuir um pouquinho, né? E é um momento para agradecer, viu? Doutora Eliane, eu agradeço demais, porque eu vi a senhora realizando um sonho meu. Cada habeas corpus conquistado, principalmente pela justiça pública, é um tijolinho ali
nesse direito de todos, né? É o que movimenta o legislativo, o judiciário, e quanto maior for a demanda, mais pressão a gente tem como fazer. Então, eu agradeço demais, eu termino esse ano feliz, muito feliz, mesmo de perna quebrada, porque são muitos sonhos sendo realizados, desde a alfabetização da minha filha, até conhecer mães como a Emília, e tantas outras que fazem parte das Mães Jardineiras, né? Eu sei que nem todas querem se identificar, mas cada uma está aqui no meu coração, eu fico muito grata, eu me sinto uma pessoa muito realizada por poder ver e participar de tantas conquistas, viu, gente? Eu agradeço de coração. Sim, acho que o Covid para a SBEC foi muito importante, né? Teve essa coisa que ainda está aí, todo mundo tem que se cuidar, tomar muita vitamina D, comer direito, tratamento integrativo, não ficar só esperando o pior. Tem que cuidar mesmo da imunidade, nós estamos num momento difícil, mas a Covid fez nós nos unirmos mais nas redes, né? E o projeto, que ele ia ser para estar lá no dia, assistindo a aula e trabalhando com as mães que chegaram, ficou entre nós, né, e serviu para que a gente fosse atrás dos HCs, né. Me honrei, acho que foi uma honra muito grande ter recebido o primeiro prêmio Carline, né, de solidariedade, acho que é isso que falta aí no meio, né, a gente poder se unir, sermos solidários e passar para a sociedade que é uma causa para todos, né? Nós não estamos lutando só para nós estamos lutando ao direito da saúde, a não ao desmonte, né? E para que todas as pessoas possam ter o acesso no seu quintal como planta uma plantinha de hortelã, né? Eu acho importante afirmar que, assim, os jardineiros não são traficantes, né? Os traficantes também não são só os que estão na favela, tem toda uma construção aí de tráfico por detrás, que a gente, né, quem estuda sabe, e aí é uma conjunção de forças, então, o não aí a PL vem também dessas forças ocultas, né, não só os interesses da indústria farmacêutica, e a prova que o óleo de cozinha funciona, né, o óleo de panela, o óleo integral funciona, é muito importante, acho que é muito importante o direito, então as pessoas podem escolher entre comprar na farmácia, no preço acessível, importar, ou plantar no seu quintal, mas é o direito dela, ela escolhe e ela não ser penalizada por essa escolha, como ainda é no país, onde muita gente morre, e às vezes não tem nada a ver com isso, simplesmente é bala perdida na favela contra microtráfico, contra, às vezes, o usuário, né? Então, agradeço demais você, Felipe, agradeço demais a você, Emília, agradeço demais a você, Ângela, né? Vocês que estão acompanhando a gente, não é só hoje nesse fórum, mas no dia a dia, né, tirando as dúvidas, escrevendo artigos, né, ou corpo a corpo, como a própria Ângela e especialmente a Emília na MMJ, né, de estar fazendo todo esse trabalho pedagógico e educativo. Quero convidar vocês para a nossa festinha, né, nós não podemos contar com o Marcelo D2, mas vamos contar com a banda Full Spectrum, né, no nosso fanzine, a gente vai passar daqui a pouquinho para vocês. E a luta tem que se unir também as mães da violência, né? Que as mães dos jovens usuários, que muitas vezes são presos com 2 gramas, 3 gramas, com uma planta, como disse mesmo o pessoal da Jurídico, que às vezes mede a planta pelo vaso, a terra conta como se fosse droga, ou como no caso, né, do Márcio, né, que os vidros também foram pesados e conta como substância, e aí lá pela lei qualquer substância, então a gente precisa sim da PL para começar essa discussão e regulamentar. Então agradeço demais a todos, e peço para que vocês continuem, sigam a gente, nós vamos estar aqui no Facebook também, vamos estar no YouTube também, já postei lá no YouTube a continuidade, mas estamos nas mesmas páginas, e vamos ficar aí com o Márcio Livre e esse vídeo maravilhoso da Plataforma Brasileira de Drogas, que a gente vai estar colocando para vocês. Espero que vocês assistam, ou se já assistiram, deixe para assistir em outro momento, ou encaminhem também. Peço que vocês deixem lá o like para a gente poder ter mais acesso aí, e divulguem nas suas páginas, é muito importante que mais pessoas vejam que a gente pensa da semente ao paciente, e que é muito importante que todos nós estejamos nessa luta,
que ela não é fácil. A vitória não será por acaso. Muito obrigada por todos. Boa noite, até mais. Vamos lá, gente. Trancar não é tratar, hein? Eu falei para ligar vocês para a gente poder. Oi? Meu nome é Maria Aparecida Felício de Carvalho, me conhecem mais como Cidinha Carvalho, sou mãe da Clária. A Clária tem síndrome de Dravet, uma crise severa de epilepsia que tem risco de morte súbita. A Clária começou a convulsionar com 5 meses e meio de idade. Até então eu nem sabia que aquilo era uma convulsão. Foi 2 horas da manhã, o olhinho dela ficou olhando rápido para lá e para cá. A boquinha começou a roxear, o Fábio fez respiração boca a boca e corremos para o hospital. Assim que chegamos no hospital, a médica pegou ela no meu braço, examinando ela ainda daquele jeito, e de repente correu com ela. Teve uma parada. Foi assim, para nós foi traumatizante, tão traumatizante, que eu não sabia mais o que ia acontecer com a minha filha dali em diante, porque o médico mesmo falou: mãe, a sua filha nunca mais vai parar de convulsionar. E assim, lembrar tudo isso para mim assim, é muito forte, sabe? Meu nome é Jeane da Silva Santos, sou mãe do Kaique. Ele tem uma epilepsia de difícil controle. Ele tomava 5 anticonvulsivos, não fazia mais efeito. Ele tomava 5 de manhã, à tarde e à noite. Então, a médica chegou e disse: mãe, não tenho mais para onde recorrer, porque aqui já está no limite. A gente é cobaia dos médicos. Eles passam os remédios, mas ele nem sabe se aquele remédio vai ser bom para o nosso filho. E eu fico tocado. Exato. Certo. Eles vão testando, né? E eu fui, eu não sabia o que era autismo, eu não sabia o que era nada, eu leiga totalmente em tudo. E daí que o médico passou, aí passou um remédio, passou outro, passou vários tipos de remédios, sem contar que é dinheiro que você está comprando e muitas vezes não serve para o seu filho. Eu vi a minha filha se jogando pelo chão, dopada, eu sem poder sair para comprar um pão. Minha filha quase teve que entrar em hemodiálise e eu tive que fazer um tratamento com ela durante 2 anos para recuperar o rim e o fígado. Era uma intoxicação de anticonvulsivante. E quando eu vi no grupo uma mãe que colocou assim, vendo um vidro de óleo THC. Quando eu vi aquilo, eu já tinha ouvido falar da maconha, né? Aí eu fiquei louca, eu disse, eu quero. Eu falava, você é doida, você vai dar maconha para a garota? Eu falei, vou tentar, eu tenho que tentar. Comecei a procurar, mas quem vai indicar esse remédio? Não tem médico. Tem que pegar a autorização da Anvisa, demora, é muito uma correria que você passa anos lutando. Exatamente, não, mas aí a gente passa por tanta coisa, aí a gente começa a usar clandestinamente. E por quê? E a gente não tem condições de comprar, entendeu? A nossa dificuldade está aí. Eu queria falar uma coisa assim do que eu fiz.
né, de ter ido na boca, comprar e tudo, ter feito isso, eu não recomendo isso a ninguém. Eu fiz num momento de loucura, assim, de desespero, como mãe, desesperada, porque eu tinha visto o resultado na minha filha do remédio e eu não tinha ainda. Eu não sei nem que eu vou presa, qualquer coisa, mas eu vou atrás do remédio da minha filha. Eu juntei o dinheiro das minhas férias, tendo a certeza de que eu não ia conseguir comprar outro, dar continuidade desse medicamento. Mas eu queria ter a certeza se ia trazer algum alívio para minha filha, porque algum jeito ia dar e que eu não sabia ainda. Mas eu sempre falava para o Fábio, dando certo, eu quero cultivar. Aí peguei, comprei, aí comecei a dar a ela, e já comecei a ver assim, ela dormir sem o Risperidona, porque ela é dependente total do Risperidona. Aí ela começou a tomar o óleo da Halley, que deu muito bem. Os espasmos da Luísa pararam. Se não fosse a maconha, meu filho tinha perdido o cognitivo, meu filho tinha parado o lado inteiro dele, porque antes dela, ele chegou num estado vegetativo. Ele não sustentava o tronco com o uso da cannabis, ele sustenta o tronco, ele tem um aspecto autista, ele não prestava atenção em ninguém. Hoje você chama, ele olha, ele ri, eu não via meu filho rir. E a cannabis ajudou muito em quê? No cognitivo e na recuperação. Ele passou por uma cirurgia de 10 horas, ele não precisou tomar uma gota de sangue e já saiu acordado. Quando o médico puxou o bracinho dele, que ele tirou uma parte do cérebro, quando o médico puxou o bracinho dele, ele puxou de volta, o médico ficou surpreso. Eu disse, é a maconha, doutor. E ter tirado tantos remédios, então, para mim, já é uma vitória. Só tá no que ele tá, para mim, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Chegar, então, eu cheguei. Não é fácil. Carreira difícil, mas alcancei. E com 8 meses eu tomando óleo, ela começou a pular na cama elástica no aniversário do meu sobrinho. Nossa, eu comecei a filmar, não acreditei, sabe? Para nós aquilo foi demais. E hoje, há 4 anos que a Clara toma o óleo e há 4 anos que a Clara nunca mais entrou em status epilético. Há 4 anos que eu nunca mais sei o que é um pronto-socorro. Nunca mais a minha filha teve parada respiratória, nem cardiorrespiratória. Ou seja, a maconha tirou a minha filha do risco de morte. Kaique, traz seu remédio para você tomar. Esse é o remédio que melhorou a vida do meu filho. Graças a Deus pela maconha existir e ser o remédio que é natural, né? Natural, que tanta gente pode se beneficiar. Eu tenho muita mãe que fala, eu não consigo falar maconha. Não tem problema, fala cannabis. Porque eu não falo canabidiol, porque as pessoas falam canabidiol, canabidiol. Eu falo maconha porque é a maconha, né? É maconha. Não adianta falar canabidiol, parece que tá maquiando o nome da maconha, maquiando, para dizer que não é maconha. Mas é maconha. Eu morro com isso. É maconha, né? E aí você começa a estudar, a se informar, a pesquisar e a conversar com pessoas, né? E eu comecei a ouvir, assim, muitas coisas que eram um mundo novo, né? Nessa questão de drogas, com relação à violência. Antes, para mim, droga era droga e era aquele pensamento cultural de que o problema está nas drogas e nunca tive o olhar para a proibição. Se liberasse, acho que seria melhor para todo mundo. Acho que até assim, essa guerra, essa matança que tá, não teria tanto, porque a coisa estava liberada. Então não ia ter por que matar ninguém, não ia ter por que correr de polícia. Porque o que gera de violência, todos nós estamos vulneráveis com toda essa proibição. Por experiência própria mesmo, quando eu entrei no grupo, eu comecei a lidar com as mães, eu percebi que a grande maioria delas perderam os filhos por causa disso, por causa do tráfico. E é muito pesado, porque é uma coisa que não é incomum, acontece o tempo inteiro, todo dia. Tem a mãe que, além de ser a genitora, né, a pessoa que trouxe,
essa vida para o mundo, ela, nesse momento do desenlace, muitos não conseguem vivenciar esse luto, por causa do estigma negativo sobre o jovem. Não é muito pesado. Não chore, chorar por ele, porque procurou. E sempre culpabilizando também a mãe, a mulher. Cadê a mãe desse menino? Onde é que está a mãe desse menino? Você não está vendo seu filho, não? Muitas vezes é uma mãe sozinha, que tem mais de um filho, foi abandonada pelo marido e está na rua, mas está batalhando pelo pão de cada dia, dela, dos meninos. A primeira coisa que a gente sente é culpa. A culpa é minha. Então, alguma coisa eu fiz, eu não cuidei de tal forma, eu não fui na reunião da escola, enfim, todas as culpas do mundo é nossa. Falando da legalização, acho que, assim, além da diminuição da violência nas comunidades como aqui em Peixinhos, eu acredito que vai ser muito, muito beneficiada as pessoas para fazer o uso medicinal, né? Porque eu, como mãe, eu fico imaginando, eu tenho um filho, tenho uma criança que tem algum problema, eu saber que tem um tratamento, mas eu não posso usar porque o governo diz que é proibida. Ela não é uma política de droga, é uma política de prender, de criminalizar, de dizer que não pode. É uma política de proibição. Apesar do foco ser a periferia, negro e pobre, ela afeta todos. Gera violência, gera a morte, gera falta de acesso, gera falta de informação. Porque se eu soubesse desses efeitos fitoterápicos da maconha, há 14 anos atrás, eu poderia ter livrado minha filha das sequelas que ela tem hoje. Eu não vou falar, eu quero que libere para a medicina porque é o que minha neta precisa. Não, cada um sabe de si. Eu tenho a minha necessidade com a minha neta. Mas será que outra pessoa tem a necessidade de usar para ele próprio? Ninguém sabe. É a mesma planta. E um fala que é recreativo, o outro fala que é medicinal. Sabe? Então, peraí, o bem que está fazendo para minha filha está sendo incrível. Agora, então eu quero saber o que eles sentem, sabe? Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, sabe? Então, poxa, para tudo isso você encontra remédios na farmácia. Só que eu sei também que tem muitos efeitos adversos, eu sei como minha filha teve. A proibição em si, ela obviamente, ela causa todos os problemas, tanto o processo recreativo quanto... É a mesma proibição que causa tudo. Se você for em contrato, por exemplo, com a quantidade mínima de maconha, você, além de ser espancado, você vai ser preso e não vai ser nem julgado. Se você for ver o perfil dos jovens que são presos e mortos, todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles são pobres, moram em periferia e tiveram uma infância horrível. E pretos. A maioria negros. Porque isso vem lá de uma reparação da escravidão. Entendeu? Que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. E que negro tem sempre que viver na corrente. Que negro tem sempre que viver dentro dos porões. Essa política, ela tem que ter uma outra forma de agir. Dessa forma que eles fazem, está errada. Dessa forma, está matando todo mundo. E mata também o policial. Eu, então, entreguei uma filha jovem, de 1,78 m, Ludmila, que era advogada. Era, não é. Não é porque ela morreu, ela deixou de ser. Ela entrou para a polícia com 19 anos. E aos 24 eu tive um saco de ossos carbonizados, que eu só vi assim... O que fizeram com a Ludmila quando eu tive que fazer a exumação do corpo. Essa fórmula não deu resultado, que você vê que todo ano morre muitos policiais militares, porque eles é que estão na frente, né? Eles que estão no combate, porque o coronel não vai para lá, para a linha de frente. O major, o tenente, fica só no gabinete dando ordem. Quem vai para a linha de frente é o soldado. Que é o PM, que entra na favela para matar o irmão dele e acaba sendo assassinado também. A camada que vai para o morro reprimir, eu chamo eles de capitão do mato.
A história do Brasil se repete, que pegava os negros para pegar o outro negro fujão. E aí botava no tronco e batia. Então o Estado mata os dois, de uma mesma forma. Porque a forma dele, é a forma que ele tem de cometer o genocídio, de acabar de fato com uma população negra, matando um ou outro, mas nessa guerra à droga. Essa guerra à droga nada mais é do que o genocídio da população negra. Então, quando minha filha morreu, na primeira missa que eu estive, eu lá na catedral, eu falei, gente, pelo amor de Deus, queria que vocês me dissessem qual a polícia que vocês querem. Eu não quero que a polícia mate, mas também não quero que ela morra. Eles apreenderam o Rafael da Silva Cunha e eles me devolveram o Zé do Rato. Então, quando eles mataram, o tiro de misericórdia eles deram dia 5 de dezembro de 2006. Mas eles começaram a matar meu filho em 2000, quando eles apreenderam. Nessa transformação. Depois eles só deram um tiro pro corpo deitar. Como é que foi esse tiro? Foi de joelho, numa via tipo essa, o filho de joelho de mão para cima, pedindo para ser preso. Eles falaram que não, que ele não ia ser mais preso, que tinha chegado a hora deles. Porque o Estado decide a hora que o meu filho tem que morrer. O meu e de várias outras. Foi só um tiro que deram no meu filho, morreu. Pelo simples fato de ele estar com um boné de aba para trás. Pensaram que era o cunhado dele. Foi confundido pelo traficante. A alegria que ele deu, a alegria que ele era, porque ele era ninguém em pessoa. A falta dele agora é grande. A gente vive, brinca, ri, mas não é a mesma coisa. Os velhos tempos não voltaram mais. Saudade eu tenho de quando havia paz. Olhos nos olhos, as lágrimas caem. Eu canto a paz, eu canto a paz. Triste acontecimentos, sei que nos feriu, mas tá ligado, somos tudo peixinho, situação. Vejo muita mãe chorar, porque seus filhos se foram pra não voltar. Esse é meu pai. Apesar do choro, é pra todos, mas eu me sinto forte, tá entendendo? Não porque eu digo assim, não tem só eu. Eu não posso olhar só para mim e as outras mães, né? Mas o apoio com as mães é bom demais. Tudinho se reúne, um apoia a outra. É isso que fortalece a gente, é o apoio de outras mães. O que é maior para nós é a dor. E olhamos uma para a outra e vimos. Você não é minha inimiga, eu não sou sua inimiga. O nosso inimigo é o Estado, é o sistema. É ele que é o nosso inimigo. É ele que nos destrói. E é ele que consegue fazer essa separação. Quanto sangue foi derramado? Quantas pessoas foram encarceradas? Quantas vidas foram mudadas, sabe, a direção por serem usuários? Eu falei para o meu pastor, eu vou para a Marcha da Maconha. Ele falou, você vai para a Marcha da Maconha? Mas não tem necessidade disso, eu acho melhor você ir não. Falei, se eu quero uma coisa que libere, eu tenho que dar a minha cara. Eu tenho que me manifestar de alguma forma e eu tenho a minha obrigação. Eu não posso passar por tudo isso e ficar calada, porque não faz sentido eu me revoltar e ficar no meu canto. Eu tenho que participar disso, manifestar isso e cobrar isso de alguma forma. Quando você quer uma coisa, você tem que lutar pelo aquilo que você quer. E não adianta as pessoas lutar por você. Eu canto assim até morrer. Saudade, realidade, fatos tristes de verdade. A comunidade sente saudade dos velhos tempos e mó saudade.
Os velhos tempos não voltarão mais. Saudade eu tenho de quando havia paz. Olho nos olhos, as lágrimas caem. Eu canto a paz, eu canto a paz. Os velhos tempos não voltarão mais. Saudade eu tenho de quando havia paz. Olho nos olhos, as lágrimas caem. Eu canto a paz, eu canto a paz. Os velhos tempos não voltarão.